Oi, aqui é a Vnentia Zevnentia. Decidi finalmente melhorar a funcionalidade do armário e do guarda-roupa no apartamento onde moro. E como eu imagino que nas casas de vocês também existam alguns lugares que poderiam ser melhorados, pensei em mostrar como eu faço isso e como ficou o resultado. Talvez isso motive vocês a também fazerem algumas mudanças na sua casa e aproveitarem melhor o espaço. Já voltei da visita ao atacadista e confesso para vocês que fiquei um pouco surpresa por não ter tantas amostras e tantas soluções expostas lá no local. Por um lado, havia variedade, mas por outro, as amostras eram pequenas. E na verdade é difícil imaginar algo a mais. E as soluções mostradas nos móveis, onde um móvel tem, 10 puxadores diferentes, cada gaveta abre de um jeito diferente. Isso acaba ficando meio caótico. Estou acostumada com a forma de apresentar soluções, como nas lojas IKEA, onde esses ambientes são muito coesos e inspiradores, que dão vontade de reproduzir em casa. E aqui realmente era preciso ter muita imaginação para conseguir relacionar essas soluções com a sua própria casa. O que pode ser importante ao encomendar móveis em um atacadista são definitivamente os mostruários, porque é bom saber como as cores que queremos escolher vão ficar na nossa casa. E eu queria pegar um mostruário emprestado, mas aconteceu que, na cor que eu estou interessada, existem amostras, assim. Quer dizer, chamar de amostras é até exagero. Não, são restos, sobras da marcenaria, pequenos pedaços de placa que já não serão mais utilizados. E simplesmente me deram, e tinha uma plaquinha, um pedaço de placa, e para eu levar para casa, para que eu pudesse comparar essa cor. Se eu quisesse pegar o mostruário emprestado, não teria problema. É só deixar um depósito, o depósito é no valor do mostruário. E também dá para pedir o mostruário pela internet antes. É só comprar. E aí, ele chega para vocês, não vão precisar ficar indo e voltando, então essa solução também é uma opção. Confira quais fabricantes de placas estão disponíveis no atacadista escolhido. Se forem trabalhar com um projetista, é provável que ele já tenha esse mostruário. Por outro lado, e se vocês estão fazendo por conta própria, então aqui já vale a pena testar e simplesmente conferir essa cor, porque às vezes, nessas amostras, sob a iluminação da loja, realmente parece diferente. É melhor dedicar um tempinho a isso, mas garantir que essas cores é realmente o que vocês querem. As placas de móveis são encomendadas por peça. A minha tem 2,10 por 2,80 metros. E no momento em que quisermos encomendar um pouco mais de prateleiras que não caberiam nessa única placa, não dá para cortar todas de uma só placa. Então simplesmente precisamos comprar 2 placas inteiras. Não importa que da segunda, a grande maioria não seja necessária para nós. Por isso, às vezes vale a pena desenhar quanto espaço realmente esses materiais que estamos encomendando vão ocupar, porque pode ser que a gente consiga fazer algo extra e, na verdade, sem pagar nada a mais por isso. Neste closet, inicialmente havia 6 cabides para roupas, aqui e aqui para vestidos longos, e deste lado, 2 em cima e 2 embaixo. No alto, havia só 4 prateleiras. Então, eu desmontei parcialmente esses cabides, porque simplesmente não precisava pendurar tantas roupas. E aos poucos, fui fazendo várias mudanças. Apareceu uma estante, que é bem rasa e não muito espaçosa, mas ficou legal naquele nicho. Agora, lá em cima, tem alguns cobertores meio bagunçados. Mas esse cobertor elétrico é uma solução fantástica. Se vocês sentem muito frio, eu recomendo cobertores elétricos. E desse lado está uma bagunça. E com certeza deveriam ter prateleiras aqui, porque eu acho que todas essas coisas que estão penduradas caberiam tranquilamente em uma só. 2 prateleiras extras acima da cômoda, que já é alta, então não dá para pendurar nada aqui. Essas prateleiras de tecido, como já disse, não são muito práticas. Elas são irregulares, além de serem estreitas. É difícil guardar qualquer coisa ali. E, sinceramente, eu espero que o conteúdo de todas essas prateleiras aqui também caiba em uma única prateleira grande comum. Aqui eu tenho um pedaço de placa do depósito.
E vejam que esse tom de cinza é muito parecido com o que tinha aqui antes. Talvez seja um pouco mais escuro, não é exatamente o mesmo tom, mas para mim é definitivamente satisfatório. Com certeza vai combinar mais aqui do que se eu tivesse escolhido uma placa branca. E vejam só, quando eu coloco assim, em um ângulo, a luz já incide de outra forma, a cor parece diferente, e dá até para pensar que é a mesma cor de antes. No armário, a situação é que eu tenho alguns equipamentos maiores que ocupam espaço no chão, enquanto aqui em cima o espaço está completamente vazio. Originalmente, neste closet, porque também era usado como closet, também havia 3 varões para roupas. Um aqui, outro aqui, e lá em cima ainda um terceiro. Eu uso o mais próximo às vezes para os casacos que usamos no dia a dia. Já aquele mais ao fundo eu desmontei, porque quando tinha algo pendurado lá, não dava para acessar nada maior que pudesse ficar no chão. Esse armário, por um lado, é grande, mas por outro, por ser relativamente profundo e estreito, o acesso às coisas lá no fundo é ruim. Mas espero que isso ajude a resolver. Quero colocar 2 prateleiras profundas nesse lugar. Uma vai ser para os equipamentos, a outra para o colchão. E assim, o espaço no chão vai ficar mais organizado e tudo vai ficar mais fácil de acessar. Para começar, uma das etapas mais importantes em projetos desse tipo é a medição. Eu vou poder conferir todas as distâncias de 2 maneiras. O medidor a laser é muito mais prático, porque eu só encosto e já tenho o resultado na hora. Não preciso ficar olhando de perto para ver exatamente quantos milímetros tem na trena. O medidor a laser definitivamente é uma das minhas ferramentas favoritas. Se eu errar na medição e pedir prateleiras grandes demais e elas não couberem aqui, aí complica. Se eu pedisse a cor errada, paciência. Mas só prateleiras no closet não teria tanta importância assim. Por outro lado, as medidas são essenciais. E isso não é tão simples, porque as paredes são tortas e, no meu caso, essas placas de madeira, às quais as prateleiras vão ser presas, também são um pouco irregulares. Por isso, é preciso simplesmente contar com algumas folgas. E é melhor ajustar ao menor tamanho, deixando uma folga, porque a cantoneira vai segurar de qualquer jeito, do que pedir uma peça grande demais que nem vai caber aqui. Então, prestem atenção nisso. E se as folgas incomodarem muito vocês, claro que dá para fazer alguma coisa com elas. Vou ser sincera com vocês. Eu não gosto de furar, porque a furadeira faz muito barulho e é bem desagradável. Por isso, fiquei feliz que dessa vez eu tive ajuda. Ainda mais porque eu estava com muita dor de cabeça naquele dia. As prateleiras, no closet, deixamos para o dia seguinte, e aí eu também pude mostrar um pouco do que sei fazer. Tanto furar a parede quanto furar o painel não é muito difícil. Eu acho que é mais fácil furar o painel. Aqui basta uma parafusadeira, um pouco de força e realmente vai bem rápido. Na parede faz um pouco mais de sujeira e o barulho não é tão agradável. No entanto, em ambos os casos, o mais importante é medir corretamente para simplesmente evitar fazer um furo em um lugar onde não queremos. Porque se ainda for, tipo, a parte de trás do armário, tudo bem. Mas se a gente parafusasse aqui em algum lugar errado, na tábua, e depois quisesse mudar a prateleira, infelizmente ia ficar um buraco. E esses buracos de parafusar os parafusos sozinha não ficam tão bonitos quanto aqueles furinhos certinhos das cozinhas modulares. Mesmo assim, dá para comprar uma tampinha, um adesivo redondo, e aí não tem problema. Você pode tampar esse buraquinho, então se acontecer algum erro, não se preocupem. Dá para resolver tudo ainda. Assistam aos episódios.
É assim que o guarda-roupa ficou depois das mudanças. Desse lado, as prateleiras ainda não estão totalmente cheias. E aqui apareceram as roupas. Embaixo, coisas para costura, só que acho que preciso trocar essa caixa por uma maior, porque já não cabe mais lá. E agora tenho fácil acesso aqui às calças, suéteres, saias. E deixei esse cabideiro porque aqui os cabides podem ficar pendurados perfeitamente. E graças a isso está limpo e organizado. Gosto de deixar os cabides vazios juntos, assim pego todos de uma vez quando vou pendurar a roupa lavada. Fica mais fácil e sei quantos tenho. E assim, em termos de organização, fica mais fácil para mim. Aqui nas prateleiras mais altas também tem roupas, mas nas mais altas de todas já não tem. Lá tem um ferro de passar, aqui livros. E esses são livros que estavam em várias pilhas, em vários lugares no quarto. E acho que comecei a maioria deles, estou lendo, mas de alguma forma fico pulando de um para o outro, então agora coloquei todos aqui. E simplesmente vou pegar um de cada vez para terminar. E quando eu terminar, levo para a sala. Coloco nas prateleiras conforme a cor, pois organizo os livros assim. Como vocês podem ver aqui, não é como se tudo tivesse sido medido perfeitamente. Ali tem uma pequena fresta. Porque simplesmente esse vão ia se alargando em direção à parede. Mas isso não é um problema. Eu já nem percebo mais essa fresta. Quando colocarmos as coisas aqui, não vai dar para ver mesmo. Aproveitando, nas prateleiras antigas também foram trocados alguns suportes, aqueles cantoneiras. Aqui já estava quebrado. A prateleira estava presa por 3 parafusos, na verdade 2. Agora aqui tem um novo. Talvez não esteja encaixado perfeitamente, porque é um tamanho um pouco diferente do que era antes. Mas é melhor assim do que nada. Eu não gostaria que algo caísse aqui. Mas esses elementos de plástico, depois de 20 anos, não são a mesma coisa. Eu definitivamente confio muito mais nas soluções de metal. De coisas interessantes, essas prateleiras antigas têm essas ripas instaladas. Foi a primeira vez que eu tirei. Agora a pergunta é se eu vou conseguir colocar de volta. Sim, consegui. E isso também é uma solução legal, porque essas ripas são macias, arredondadas. E nessas prateleiras novas, como vocês podem ver, as bordas são um pouco afiadas, porque já ficou um pouco empoeirado. E para mim, isso não é um problema, mas eu sei que cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. E simplesmente, ao alcançar algo mais ao fundo, às vezes, você pode bater a mão sem querer. E quando a borda é afiada, não é uma experiência tão neutra assim. Mas no caso das bordas arredondadas, aí já não tem problema. Aqui eu tenho um cesto para meias. Quando eu tiro a roupa do varal e alguma meia está sem par, eu já coloco ela aqui. E depois, às vezes, eu dou uma olhada. Aqui já vejo que ela encontrou o par. Uma estava em uma lavagem, a outra em outra. Já posso levar para a gaveta do meu filho. Enquanto isso, o resto espera para ser revisado em outro momento. 2 prateleiras surgiram no armário. Uma para os itens de limpeza, equipamentos, e a outra para o colchão. Muito incomum, mas como vocês podem ver, esse colchão, se ele ficasse aqui solto, iria bagunçar todo esse armário, e definitivamente não seria conveniente. E agora tem espaço aqui, posso pegar o aspirador facilmente. Nada vai cair e é fácil acessar os 2 mops. Eu uso esse aqui com mais frequência. Para limpezas rápidas, ele funciona super bem, porque já tem água nele. Esse mop é ótimo, de verdade. Vocês devem se lembrar, eu já gravei um vídeo patrocinado com ele. Mas agora já faz mais de 1 ano que eu tenho ele e posso confirmar que continua funcionando maravilhosamente bem. Aqui ficou essa mesinha. Ele não é muito prático, não sei o que fazer com ele, mas graças a isso eu tenho coisas embaixo e em cima. E posso pegar o que preciso sem ter que tirar uma coisa de cima da outra. O acesso aqui está longe de ser perfeito, vamos ser sinceras. Para tirar o colchão, provavelmente vai ser preciso colocar isso de lado. O mop também atrapalha um pouco aqui, mas mesmo assim, o acesso está muito melhor do que era antes. Antes, as coisas ficavam umas em cima das outras e era um drama. E agora está realmente legal.
E eu espero conseguir manter essa organização, porque isso é organização, por mais tempo. Quanto custou tudo isso? Paguei 423 zlotys e alguns centavos pela placa e pelo corte dela. Os parafusos e esses cantoneiras custaram cerca de 50 zlotys. Então, no total, fiquei abaixo de 500 zlotys. Claro que eu tenho uma furadeira e uma parafusadeira, então isso facilitou as coisas. Se alguém não tem nenhuma ferramenta, provavelmente teria que providenciar. Mas sempre dá para pegar emprestado. Provavelmente cada um de nós tem entre os amigos alguém que é melhor equipado e pode simplesmente nos emprestar algumas ferramentas. Além disso, por esse preço, ainda tenho à disposição 4 prateleiras extras, no tamanho de 0,5 metro por 1 metro. Talvez eu use elas na adega, talvez na garagem, ainda vou ver. Ou talvez sejam úteis para algum amigo meu. Com certeza não serão desperdiçadas. E, na verdade, estavam no preço, pois, como disse, compramos a chapa inteira. E não só pedaços dela. Então pensem bem, porque talvez vocês já tenham uma ideia de como usar. E aí seria uma pena que o material que vocês já compraram não fosse aproveitado. Espero que estejam inspirados. As prateleiras aqui em casa demoraram anos para serem feitas, talvez como aí. Tudo graças à motivação que estou tentando passar para vocês. As coisas vão andar um pouco mais rápido. Se vocês têm em mente algum projeto maior, algo mais avançado, como uma cozinha inteira, com certeza vale a pena contar com a ajuda de profissionais. Pessoas experientes, como marceneiros e designers. Mas no caso de coisas mais simples, como essas minhas prateleiras. Acho que vale a pena tentar fazer por conta própria. Claro, tudo depende do orçamento que vocês têm, de quanto tempo vocês têm e se realmente têm vontade de se dedicar a esse tipo de coisa. Mas, se vocês estão procurando economizar, muitas vezes compensa assumir a parte da mão de obra por conta própria. Se vocês quiserem saber mais sobre fazer várias coisas por conta própria, deixem nos comentários quais assuntos interessam para vocês, porque eu imagino que, se vocês não têm experiência, só diferenciar os tipos de placas de móveis, tampos e frentes já é complicado. Pode ser um desafio. Eu adoraria contar mais sobre isso para vocês algum dia, com mais detalhes. Só avisem quais assuntos são especialmente importantes para vocês. Convido vocês a ver outros vídeos e se inscreverem no canal. E em breve, vamos publicar mais um ótimo home tour. Então fiquem ligados. Tchau!